Olá, pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, vamos acompanhar a história de um filme de terror e mistério lançado em 2025, chamado Until Dawn. Sem mais enrolação, vamos direto para a história. O filme começa com uma mulher chamada Melanie, em um túnel subterrâneo, fugindo desesperadamente de uma criatura invisível. Depois de várias tentativas desesperadas, ela finalmente se arrasta até a superfície e suspira, aliviada. Mas, para seu horror, ela diz: No, I can't die again. No, please! A cena então corta para um grupo de amigos. Clover, seu ex-Max, Megan e um casal, Nina e Abe, dirigindo por uma estrada deserta. Mais tarde, o grupo assiste a uma mensagem em vídeo de Melanie, que acaba sendo a irmã de Clover. Melanie pede desculpas por não ter lidado bem com a morte da mãe delas e por ter fugido de casa. Surpreendentemente, o grupo está exatamente no mesmo posto de gasolina onde eles estão procurando desesperadamente por Melanie, que está desaparecida há um ano. Em seguida, Clover entra na loja e mostra ao dono uma foto da irmã, perguntando se ele a viu. Mas o homem revela que ela não é a primeira pessoa a aparecer procurando por familiares desaparecidos e que pessoas frequentemente somem em uma cidade mais adiante chamada Glore Valley. Ao ouvir isso, Clover, esperançosa, imediatamente diz aos amigos que talvez saiba onde Melanie está. Então o grupo dirige em direção a Glore Valley, enquanto uma chuva forte e uma tempestade com trovões caem ao redor deles. No entanto, eles logo percebem que estão completamente perdidos e girando em círculos intermináveis, sem um caminho claro. Eles acabam parando em frente a um centro de visitantes, onde ficam chocados ao ver uma nuvem escura pairando sobre o local. Embora a tempestade esteja violenta em todos os lados, o prédio permanece quase intocado e seco. Não há sinal, e Megan, que se diz vidente, afirma sentir algo ruim. Em seguida, Abe, Nina e Megan entram no lugar que parece abandonado e notam uma ampulheta suspeita. Enquanto exploram, Nina encontra um livro de registro de visitantes e Abe se depara com uma parede coberta de cartazes de pessoas desaparecidas, o que o assusta. Enquanto isso, Clover, que ainda está do lado de fora, de repente ouve a irmã chamando seu nome e também vê uma figura à distância. Ela avança em direção à tempestade e Max a segue, mas Clover logo se perde na chuva enquanto Max grita desesperadamente por ela. Lá dentro, Nina escreve seu nome no livro de registro, enquanto Abe fica atônito ao notar o cartaz de desaparecida de Melanie entre os outros. Momentos depois, Max alcança Clover e a puxa para fora, além da parede de chuva, e os dois entram no centro de visitantes. Dentro, Nina analisa o livro de registro e, chocada, percebe que vários nomes de visitantes foram escritos 13 vezes, incluindo o de Melanie, e que a caligrafia fica cada vez mais distorcida e desorganizada a cada repetição. Quando o grupo se reúne, eles começam a compartilhar o que viram. Eles se sentem inquietos com o lugar, mas Clover continua esperançosa e insiste que ouviu Melanie chamando através da chuva. Nesse momento, Nina nota que a ampulheta na sala virou sozinha, embora ninguém se lembre de ter tocado nela. Então, eles ouvem ruídos estranhos ecoando à distância. O grupo corre para fora e vê que a caminhonete deles foi movida para o lado chuvoso, e eles assumem que alguém está tentando roubar o veículo. Com medo, Abe e Nina decidem ficar de olho na caminhonete, enquanto os outros vão procurar um telefone. Eles chegam ao porão, e Max fica chocado ao descobrir que existe uma janela subterrânea. Clover encontra um telefone antigo, mas ele não funciona. Também há um rádio, e eles tentam contatar alguém, mas não conseguem. No andar de cima, Nina e Abe ouvem um barulho vindo de um cômodo próximo. Abe vai verificar sozinho, mas demora a voltar. Quando Nina ouve o barulho de novo, decide investigar. Ela entra em um quarto e encontra isso. Ao ouvir Nina gritar, Max olha em direção à porta do porão e fica horrorizado ao ver o corpo sem vida de Nina, com o assassino pairando sobre ela. O assassino percebe Max, então Max foge e manda as garotas se esconderem rapidamente. Momentos depois, o assassino chega ao porão. Max pega uma cadeira e a balança contra ele, mas isso mal afeta o homem forte. Em vez disso, ele enfia uma faca no olho de Max, causando sua morte imediata.
Enquanto isso, Clover e Megan assistem a tudo do esconderijo, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O assassino agora está no cômodo onde elas estão escondidas. Então Clover pega secretamente uma faca de uma mesa próxima. Infelizmente, o assassino logo encontra Megan escondida no armário, a arrasta pelas pernas e a espanca brutalmente até a morte. Ao ver o horror, Clover, desesperada, crava a faca nas costas dele. Mas isso nem o afeta, e ela foge. Mais tarde, ela corre para a floresta, mas de repente congela ao ver uma figura que parece ser sua irmã. Nesse instante, o assassino enfia uma faca em suas costas, encerrando a vida dela também. Nesse ponto, o filme dá uma virada assustadora quando, de repente, a ampulheta se inverte e tudo reinicia. Os membros do grupo estão surpreendentemente vivos e se veem de volta ao início da noite, antes de o pesadelo começar. A confusão e o pavor tomam conta deles, enquanto tentam entender o que aconteceu. Como se isso não bastasse, Abe revela que os rostos deles foram adicionados à parede de cartazes de pessoas desaparecidas. Enquanto o grupo debate as chances de escapar, Megan começa a passar mal e diz que esta noite é muito pior do que antes. De repente, o corpo dela convulsiona e ela solta um grito agudo que estilhaça todas as luzes da casa. O grupo corre para ligar as lanternas, apenas para perceber que Megan desapareceu misteriosamente. Momentos depois, Clover ouve um som fraco e leva o grupo até o quarto coberto de cartazes de desaparecidos. Eles encontram Megan lá, flutuando em um estado de transe e murmurando palavras incompreensíveis. Ela começa a apontar para cada cartaz e falar com vozes diferentes. O grupo então percebe que ela se tornou um receptáculo para as almas desaparecidas, que imploram por ajuda através dela. Logo, Megan quebra o próprio pescoço violentamente e cai morta. O grupo, aterrorizado, tenta decidir o que fazer quando uma batida forte ecoa na porta da frente. Abe espreita lá fora e não vê ninguém. Mas então, Melanie começa a falar do outro lado, exigindo que a deixem entrar. Isso faz Clover entrar em pânico, e apesar dos apelos desesperados dos amigos para que ela pare, ela acaba abrindo a porta. Mas não há ninguém do lado de fora. Em vez disso, uma casa inteira, que não estava ali antes, agora se ergue diante deles. De repente, Clover é arremessada no ar por uma força invisível, enquanto seus amigos continuam presos dentro do centro de visitantes. Ela é arrastada em direção à nova casa e puxada violentamente para dentro, enquanto a porta se fecha com força atrás dela. Enquanto isso, Max se preocupa com Clover e tenta ir atrás dela, mas os outros o impedem, pois é arriscado demais. Mesmo assim, um Max frustrado xinga os amigos e sai sozinho. Clover recupera a consciência em um quarto escuro, cercada por manequins assustadores usando máscaras deformadas. Ela olha ao redor e vê uma velha conectada a uma máscara de oxigênio, sentada em silêncio diante de uma TV. Quando Clover tenta sair, a mulher com uma voz sinistra diz: "Só há um jeito de sair, ou você sobrevive à noite ou se torna parte dela." Ela acaba sendo uma bruxa e, de repente, força Clover a respirar através da máscara dela. A bruxa, então, começa a se desfazer inesperadamente, enquanto Clover começa a ser possuída. Momentos depois, Max chega à casa, enquanto Abe e Nina entram na caminhonete. Nina fica ansiosa por abandonar os amigos, mas Abe não se importa e tranca as portas antes de dirigir novamente pela chuva. No entanto, eles não vão muito longe, pois uma criatura enorme surge de repente e bloqueia o caminho, forçando-os a recuar. Nina, em pânico, tenta abrir a porta, mas congela em choque ao perceber que seu namorado foi morto. E é quando o homem mascarado aparece novamente. Em outro lugar, Max está procurando desesperadamente por Clover e entra em um dos cômodos, que está cheio de bonecas sinistras. E então, isso acontece. Oh, fuck! Clover? A Clover, possuída então, vai em direção ao centro de visitantes, mas o assassino mascarado, dirigindo a caminhonete, atropela e mata ela de novo. Somos levados ao próximo ciclo, onde o grupo começa a se perguntar se isso vai continuar acontecendo. Eles então barricam a porta da frente e se trancam no banheiro, esperando sobreviver à noite e esperar até o amanhecer. Abe bebe a água da torneira da pia e pergunta se alguém mais quer. Todos aceitam a água, pois estão completamente exaustos do pesadelo ao redor. Depois, Clover conta ao grupo o que a bruxa disse, e nesse momento Abe começa a tossir sangue, tentando esconder. Mas a tosse piora até ficar incontrolável, e em um acontecimento chocante, o corpo dele explode violentamente, espirrando sangue em todos. Nina, horrorizada, corre para a pia, mas Megan diz para ela não beber a água. Porém, é tarde demais, pois Nina também explode.
Apavorados, os sobreviventes restantes fogem do banheiro, mas não demora para que Megan também exploda violentamente. Vendo isso, uma Clover tremendo implora para Max matá-la para reiniciar o ciclo e elaborar um plano. No entanto, ele não consegue fazer isso. I can't let you know. I'm sorry. Clover cai no chão, ofegante, quando um homem se aproxima assobiando de forma sinistra. Ela percebe que é o mesmo frentista do posto de gasolina. Ele diz que ela quase conseguiu, mas que não pode sobreviver ficando parada. Clover também explode nesse ponto, bem antes de a ampulheta virar novamente. No próximo ciclo, o cabelo de Megan começa a cair rapidamente e ela percebe que está crescendo dentes extras. Desta vez, o grupo decide investigar a história de Glor Valley e começa a vasculhar arquivos antigos no porão. Eles ficam chocados ao descobrir que o frentista é, na verdade, um médico chamado Alan Hill. Acontece que 20 anos antes, um colapso catastrófico de uma mina matou mais de 1.100 pessoas na região. Os mineiros cavaram fundo demais, liberando devastação e fazendo grande parte da cidade ser engolida pela terra. O Dr. Hill, especialista em recuperação de traumas, foi chamado pelo Estado para ajudar os sobreviventes. Isso explica a arquitetura estranha do centro de visitantes, com janelas localizadas de forma incomum, abaixo do nível do solo. Nesse momento, Nina vê uma porta no porão e pensa que talvez seja uma saída, mas é um túnel muito escuro, e ela se assusta e fecha a porta. O grupo, então, coloca para tocar uma fita VHS que encontraram, que mostra um homem trancado em um quarto, chorando de dor, sem entender por que continua voltando à vida. O Dr. Hill narra que está fazendo experimentos com o estado mental e emocional frágil dos sobreviventes do desastre. Ele observa que o paciente apresenta sinais alarmantes de fome e atrofia muscular, mas, mais perturbador ainda, medo e ansiedade esmagadores e sentimentos sufocantes de desesperança. Depois de 13 dias preso, a vítima começa a se transformar em uma criatura monstruosa conhecida como Wendigo, que está sempre com fome. Nesse momento, o Dr. Hill entra em contato com o grupo pelo rádio e diz: "Agora vocês estão entendendo." Clover, sem se abalar, exige que ele os deixe ir, mas Hill revela que uma pessoa precisa morrer para que as outras 4 possam sair sem problemas. Clover se recusa a sacrificar alguém e diz a Hill que quer encontrá-lo cara a cara. O médico desequilibrado concorda e afirma que está na floresta com Melanie e que apenas Clover tem permissão para ir, não seus amigos. Os outros tentam impedir Clover, mas Abe apoia a decisão e ela acaba saindo. Depois, o grupo acusa Abe de ser egoísta por deixar Clover ir. Max sugere que eles deveriam encontrá-la ou se matar para reiniciar o ciclo, mas Abe discorda. Ele lembra que Clover já tentou se matar 2 vezes no último ano, então não importa se ela morrer. Assim, uma Nina enfurecida o atinge com uma picareta para feri-lo. Em seguida, ela ordena que Max e Megan vão atrás de Clover. Em outro lugar, Clover está na floresta quando cai em uma armadilha escondida. Uma corrente prende sua perna e a puxa do chão, arrastando-a para dentro da mata. De volta ao centro de visitantes, Nina e Abe têm uma conversa emocional sobre a situação desesperadora, mas ela é interrompida. Em outra cena, Max e Megan tentam seguir o rastro de Clover pela floresta densa, mas são abordados de repente por um Wendigo espreitando. Os dois correm para salvar a vida, mas Megan tropeça e cai com força sobre o teto de vidro de uma casa enterrada. Quando a superfície frágil começa a rachar, Max corre para ajudá-la, mas o Wendigo reaparece e o vidro finalmente cede, fazendo com que Max e Megan despencam para baixo. O Wendigo então arrasta Megan para o porão. Depois de algum tempo, Max finalmente se reencontra com Clover e a ajuda a sair da armadilha, mas logo eles são atacados por um Wendigo, que acaba sendo ninguém menos que Melanie. Os dois fogem e se escondem, e uma Clover, emocionada, diz que estragou tudo e entrega a ele um pedaço de vidro para que ele a mate. Relutante, Max corta a garganta dela e depois bebe a água contaminada. Logo, a Wendigo Melanie aparece, mas antes que ela possa atacar Max, ele explode na frente dela. No próximo ciclo, as coisas pioram, pois deformidades começam a surgir no corpo de Abe, sinalizando o início da transformação dele em um Wendigo. Clover pergunta quantas noites já se passaram, e Nina revela surpresa que é a 13ª noite, de acordo com o livro de registro. Pior ainda, ninguém jamais sobreviveu além de 13 noites. O grupo olha pela janela e vê que um conjunto inteiro de casas apareceu de repente ao redor deles. Em seguida, percebem que Megan não está em lugar nenhum.
Então, eles verificam com urgência o celular de Abe, onde ele vem gravando tudo. Cada vídeo mostra de forma assustadora como o grupo encontrou seu destino, ataques de larvas que comem carne, Wendigos e o misterioso homem mascarado. Uma gravação mostra o Dr. Hill inspecionando os corpos antes de sair da sala. O último vídeo foi gravado por Megan, que vinha seguindo Hill secretamente, desesperada para encontrar uma saída daquele lugar amaldiçoado. Nesse momento, eles ouvem o som de uma sirene de ataque aéreo. Ao espiar lá fora, veem vários Wendigos vindo atrás deles. O grupo entra em pânico e decide passar pelo caminho escuro do porão para procurar Megan. Eles se armam e atravessam o túnel e encontram um monte de Wendigos. Após a perseguição frenética, conseguem escapar ilesos e chegam a uma casa enterrada da antiga cidade. Mas, infelizmente, um homem mascarado aparece para atacá-los. Max manda Clover ir embora, enquanto eles enfrentam o agressor. Clover concorda e vai, mas após andar um pouco, encontra a Wendigo Melanie. A criatura tenta atacá-la e Clover percebe que aquela não é mais sua irmã. Então ela empurra Melanie sobre um ferro no chão, matando-a instantaneamente. Ela diz a Melanie que a ama antes de seguir em frente. Enquanto isso, Max, Abe e Nina finalmente conseguem derrotar o homem mascarado e esmagam a cabeça dele com uma marreta. Em outro lugar, Clover continua sua jornada e chega a um sanatório, onde vê Megan presa em um quarto com um Wendigo acorrentado. A porta está trancada, então Clover vai procurar a chave e encontra o escritório do Dr. Hill, cheio de câmeras de monitoramento. Nesse momento, o Dr. Hill chega tomando café e coloca a caneca sobre a mesa. Ele diz a Clover que ela foi uma das pacientes mais intrigantes e interessantes dele, pois sofre de depressão severa, ansiedade extrema e já tentou se matar 2 vezes. Ele explica, de forma chocante, que os monstros que caçam os amigos todas as noites são uma manifestação dos próprios medos de Clover. Ele revela de forma enigmática que o assassino mascarado é um medo comum, mas que a água que explode é um reflexo das tendências autodestrutivas dela. Enquanto o médico psicótico continua falando sobre seus experimentos, Clover percebe um vazamento com água mortal e coloca a xícara de café dele sob a goteira. O Dr. Hill então bebe o café sem perceber que está contaminado. Como resultado, ele logo começa a passar mal. E então isso acontece. Clover rapidamente pega as chaves dele e vai libertar Megan da câmara. As duas tentam fugir, mas vários Wendigos estão atrás delas, e a ampulheta está prestes a se inverter. Em uma tentativa desesperada, elas cavam para sair acima do solo, assim como Melanie fez no início do filme. No entanto, desta vez, os amigos delas estão esperando e ajudam as duas a saírem, exatamente quando a ampulheta termina, marcando o fim da noite amaldiçoada. Quando o sol nasce, elas desabam na grama, ainda abaladas, mas aliviadas. Então entram na caminhonete de Abe e vão embora do Vale Assombrado. E é aqui que o filme termina. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal e ative as notificações para assistir mais vídeos como esse.